Daqui a pouquinho o Real Madrid vai a campo para enfrentar o Getafe e na coletiva pré-jogo que rolou agora de manhã, o Ancelotti deu uma entrevista simplesmente absurda falando sobre o posicionamento do Vinícius Júnior e do Mbappé e quem vai jogar aonde. E eu já te adianto que você vai ficar indignado com a entrevista dele. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as palavras do treinador italiano com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre esse absurdo porque parece que oficializaram a loucura. Pois é, pessoal, a coisa tá feia pro Vinícius Júnior no Real. E não é porque ele tá jogando mal não, porque quem tá acompanhando sabe que ele tá jogando muito. São 12 gols e 8 assistências em 18 jogos na temporada até aqui. É simplesmente, na verdade, porque o clube vem a cada dia mais mandando um recado que não respeita os feitos dele por lá. Como se não bastassem todas as suas conquistas desde 2021 pra cá, ainda estão ignorando o desempenho atual também. O jogador do Real com mais gols na temporada, Vinícius Júnior. O jogador do Real com mais assistências na temporada, Vinícius Júnior. O jogador com mais grandes chances criadas no Real na temporada, Vinícius Júnior. E agora você pode estar pensando, ué, mas como assim o clube não respeita os feitos dele? Que papo é esse? O treinador Ancelotti sempre elogia ele, os jogadores sempre falam nas entrevistas que ele é o melhor jogador do mundo e o Florentino já disse inúmeras vezes que em Vinícius ninguém toca. Bem, de fato tudo isso não é mentira, mas a sacanagem que o Real planeja fazer e na verdade já está fazendo com o brasileiro diz muito mais que todas essas entrevistas. Se você está acompanhando o canal, já sabe que o desejo do Florentino Pérez, que é quem manda em tudo no clube, é o Mbappé dando certo no Real. Não importa se vai ser como atacante, ponta esquerda, goleiro, o importante para ele é o Mbappé funcionar ali. Os motivos vocês já sabem. Florentino passou anos querendo a contratação desse jogador e agora que ele está no clube e seu desempenho começou tão fraco que não tem mais como ignorar e a mídia espanhola só fala no quanto ele decaiu desde que chegou, o presidente está pronto para trocar sua posição. Obviamente que para a posição a qual ele prefere, que é a de ponta esquerda. Ou seja, na hora de dizer que o Vini vale ouro e ninguém toca nele, tudo bem, mas bastou chegar em Mbappé que ele já está mexendo os pauzinhos nos bastidores pro francês substituir o brasileiro na posição. E agora você pode estar pensando, mas o Mbappé só vai jogar na ponta esquerda por enquanto, porque o Vinícius está machucado e deve ficar de fora dos próximos jogos. Quando ele voltar, naturalmente assumirá a posição de novo. Eu confesso que também pensei assim, mas dois fatores provam o contrário. O primeiro é que na própria partida que o Vini sofreu essa atual lesão no último domingo, como você pode ver na escalação tática, o brasileiro já estava como centroavante e o Mbappé na esquerda. E a segunda foi a entrevista de hoje do Ancelotti nesse pré-jogo, onde praticamente confirmou tudo isso. Se liga, a única temporada da minha carreira sem problemas foi a temporada passada. Em todas as outras temporadas sempre há problemas, e é meu trabalho consertá-los. É melhor consertar os problemas em novembro e não em maio. Não parece que terminaremos entre os 8 primeiros na Champions League, mas estamos lutando pela La Liga. Falta de gols? Nos contra-ataques perdemos muitas chances. Acho que o Vini está percebendo que pelo meio no setor ofensivo ele é muito perigoso, e Mbappé está mais confortável na esquerda. Precisamos levar tudo isso em consideração na hora de montar a formação em todos os setores. Não é porque tudo acabou bem para nós na última temporada que repetir o que fizemos trará frutos esse ano. As coisas mudam e é necessário adaptar-se para manter o alto nível e as conquistas. Olha só o absurdo dessa fala aí do Ancelotti. Basicamente ele quis dizer que o Mbappé gosta mais da esquerda, então vai jogar lá e pronto. Praticamente confirmou que o Vini já perdeu a posição mesmo quando voltar de lesão. Ou seja, não interessa se o melhor do mundo na posição é o brasileiro, se os números dele são melhores, se ele cria mais, se ele tá no Real há mais tempo, o importante é onde o Mbappé se sente confortável. E tudo fica ainda mais absurdo quando você se lembra que o Mbappé assinou pelo Real em julho sabendo que o Vinícius era o dono da ponta esquerda, ainda mais depois de tudo que havia feito na última Champions. E portanto ele sabia que teria que atuar como centroavante, afinal era a posição que faltava no time. Não precisou nem de 3 meses para mostrar que não soube jogar na função para a qual foi contratado e com um pouquinho só de pressão interna já conseguiu todo o conforto que buscava. E lembrando que por mais que essa fala do Ancelotti confirmando essa troca tenha sido sim absurda, eu sempre deixei bem claro que essa decisão é do Florentino Pérez, porque há exatamente 2 semanas, quando a mídia espanhola começou com esse papo de que Mbappé estaria fazendo uma pressão interna para poder
poder jogar na ponta esquerda, o Ancelotti foi perguntado sobre isso numa entrevista e disse exatamente o seguinte: Mbappé na esquerda, onde Vinícius joga, eu não queria mudar a posição do jogador que faz a diferença e porque Mbappé tem características para jogar como atacante, embora às vezes eles mudem de posição. Eu não quero mudar isso, não é um problema de posição ofensiva, mas de defesa. Ou seja, só por ele usar a expressão não queria, já pareceu que alguém estava pressionando ele a fazer isso, pois por ele mesmo não mudaria, o que faz total sentido, até porque ele sempre foi um cara que confiou 100% nas capacidades do Vinícius e inclusive talvez o maior responsável por toda essa ascensão meteórica que o brasileiro teve nos últimos 3 anos. Seria bem estranho ele do nada resolver por conta própria colocar o Mbappé ali na posição dele sem mais nem menos, afinal, como ele mesmo disse, o Vini é o cara que faz a diferença. E eu sempre deixo claro aqui no canal o quanto o Florentino Pérez é um gestor monstruoso e os resultados do Real nos últimos 10 anos não mentem. Seus trunfos são inúmeros e inquestionáveis, mas quando se coloca o nome de Kylian Mbappé na jogada, parece que toda a sua genialidade vai por água abaixo. Lembre-se que ao final da temporada 2022-2023, Benzema aceitou a proposta centimilionária do Al Ittihad e deixou o Real Madrid. Na época então, Harry Kane estava em fim de contrato com o Tottenham e sempre deixou bem claro seu desejo de se juntar a um time maior, mais competitivo e que dispute títulos ano após ano. A decisão de Florentino foi então ignorar completamente a possibilidade de contratar o inglês, afinal ele sabia que o contrato de Mbappé se acabaria em apenas um ano e queria contar com ele. Ou seja, ele escolheu ignorar completamente a chance de contratar um dos 3 melhores centroavantes do mundo na atualidade para contratar um cara que nem centroavante é. E ainda viu o Kane reforçar o Bayern, que costuma, ano após ano, ser um dos maiores concorrentes do Real pela Champions League. E agora o resultado, todos nós vemos. O melhor jogador do Real nos últimos anos sendo obrigado pelo mesmo Florentino a jogar numa posição em que ele nunca atuou, só pro queridinho poder atuar onde gosta. Lembrando que o Harry Kane também é um dos pouquíssimos atacantes no mundo que, além de entregar um caminhão de gols temporada após temporada, também consegue se movimentar muito bem fora da área e criar oportunidades, não sendo somente aquele cara do último chute. Esse é mais um motivo pelo qual eu imagino que ele casaria perfeitamente em um ataque com Rodrigo e Vini, que também conseguem se movimentar e tabelar muito bem entre eles. Agora, com a decisão praticamente definida, tudo o que resta, tanto ao Florentino quanto ao Ancelotti, é esperar que o Vini consiga mais uma vez se superar e mostrar serviço mesmo sendo obrigado a jogar em uma posição que não joga. Caso contrário, há grandes chances da temporada do Real acabar sendo um grande fiasco, pois os grandes jogos até aqui na Champions e inclusive a sua atual posição de apenas 24º nesse torneio mostram isso. Mas agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? Depois de perder a bola de ouro, Vinícius Júnior vê o próprio clube colocar outro jogador na posição a qual ele vem sendo o melhor do mundo nela e já está ali há 6 anos, é o limite para deixar o futebol espanhol e buscar outros rumos? Ou se você fosse ele, tentaria sim aceitar mais essa sacanagem e se provar mais uma vez jogando em uma nova posição? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!